Oi, oi, tudo bem? Eu estou aqui juntamente com o meu grupo para apresentar para vocês um pouquinho do nosso trabalho. O meu grupo é composto por mim, Jéssica, Daiane, a acadêmica Daiane Cristina e a acadêmica Thaís Fersosa, juntamente com o nosso professor, orientador e doutor Anderson, cujo tema é os efeitos da pandemia do Covid-19 na precarização do trabalho. Pois bem, no início da pandemia, o desemprego, que já era alto, ficou ainda pior. As empresas que existiam foram obrigadas a fechar as portas e mandar os seus funcionários para casa. Não tinha outra alternativa a não ser o distanciamento social. E como forma de garantir a expectativa de vida e sustentabilidade do nosso país. Pois bem, esse trabalho tem como principal objetivo expor de forma clara e objetiva o assunto proposto do nosso tema. As relações trabalhistas foram as mais afetadas desde o início da pandemia, causada pelo coronavírus. Infelizmente, tivemos como consequência a precarização do trabalho e um abalo que elevou o índice ainda maior de desemprego no nosso país. O aumento de casos ativos e contaminados pelo vírus exigiu a criação de diversas medidas provisórias, e uma delas foi exigindo a restrição de diversas atividades econômicas, podendo ser essenciais ou não. Essas atividades econômicas tanto foi shoppings, indústria, escritório, quanto setores do poder público, escolas, faculdades e dentre outros. E diversos impactos econômicos ocasionou durante a pandemia do Covid-19. Empresas e setores públicos têm adotado diversas medidas para não desacelerar a economia do nosso país e também agregando, para que não para o setor econômico, foi agregado o home office ou teletrabalho, que significa trabalhe em casa, escritório em casa, e o qual fornece condição de trabalho, bem como o fornecimento de equipamentos necessários para o desempenho da sua faculdade de exercer a sua função da empresa, mas exercendo dentro da sua casa, o qual a empresa te dá todo o suporte necessário para que você realize de forma adequada. E em casos de serviços não essenciais, o qual não permite a modalidade de teletrabalho, tem se organizado de forma de revezamento e escalonamento. Ou seja, existe dentro do setor do trabalho algumas modalidades que não permite o home office, não permite o trabalho em sua casa. Então, dessa forma, foi se trabalhado de forma de revezamento. Reveza-se a equipe para que seja adequada à saúde da pessoa, seja priorizado de forma que aquelas pessoas que trabalham todo em conjunto não fiquem todo o tempo muito juntas, então, de forma segura. Note-se que a modalidade do trabalho home office não existe obrigatoriedade de previsão expressa no contrato de trabalho. Isso acontece, em regra, essas empresas elas se organizam internamente. São mantidas as mesmas regras do trabalho como se você estivesse na empresa, mas isso acontece de forma interna entre a empresa e o trabalhador. Com o aumento de casos ativos e mortos, atinge gradativamente o número de desempregados no Brasil. E com toda essa problemática, buscou-se diversas alternativas para que o setor econômico não parasse. Então, uma das alternativas para frear
as dificuldades financeiras causadas pelo vírus foi o auxílio emergencial, que é um programa do governo federal brasileiro, basicamente em um benefício financeiro destinado a trabalhadores formais, microempreendedores e autônomos, e fornece proteção no período do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Essa proteção seria basicamente uma proteção financeira. O governo federal buscou responder a essa problemática por meio do Programa Emergencial do Seguro e Emprego, implementando a Lei de número 14.020 do ano de 2020, a qual ajusta redução proporcional de jornadas de trabalho e de salário, suspensão temporária de contratos de trabalho e dentre outras também que estão expressas lá na lei. Para resgatar o emprego dos trabalhadores de modo que nenhum ficasse desapropriado, foi elaborado pelo Executivo Federal a medida provisória 927 de 2020, qual permitia a suspensão do trabalho e a suspensão do pagamento dos salários por aproximadamente 4 meses. Então, com a revolta dos trabalhadores, com essa lei em ficar 4 meses desamparados financeiramente, o governo reajustou essa norma, fazendo uma nova medida provisória, restabelecendo o programa emergencial de emprego e renda, permitindo a diminuição do trabalho e a cessação do contrato de trabalho, que podia, essa redução de jornadas de trabalho poderia ser 25%, 50% e 70%, podendo ser descontado em folha, ou seja, você vai trabalhar e a pessoa iria ganhar proporcional ao que foi trabalhado. Em contrapartida, o governo paga mensalmente ao trabalhador o benefício emergencial, que corresponde a uma parcela referente ao seguro-desemprego, ao qual teria direito se fosse demitido. Este benefício é pago pelo recurso do Fundo ao Amparo ao Trabalhador, ou seja, o trabalhador iria trabalhar, iria receber proporcionalmente ao que foi trabalhado. O que faltasse para completar a renda, o governo iria pagar através do benefício emergencial. Diante de toda essa problemática, resultou-se trabalhar com estratégias que o desemprego não afetasse, não fosse ainda maior, o que já estaria sendo. Então, antecipou-se as férias, antecipou-se o feriado, a adoção de regime especial e compensação de jornada de trabalho, ocasionando também a suspensão da medida de saúde. O que seria para ser no futuro, antecipou-se tudo a fim de conter o aumento de casos causado pelo Covid-19. Então, já há uma forma um pouco mais segura do que poderia. Os motivos para quais se deu agravamento de tal situação relacionada pela população brasileira. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Nós estamos em 2021, existe ainda algumas etapas a ser vencida até que o vírus se acabe. Então, no que tange a coleta de dados, o estudo de casos, esse trabalho baseou-se em acontecimentos reais, na qual ainda estamos em processo de adaptação. Como eu já disse anteriormente, a pandemia, infelizmente, não acabou. Bem, o poder público, pensando em todas as classes trabalhadoras, inclusive as que trabalham com modalidade informal, e aquelas pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade, que existe residência precária, água que não é potável, moradia, sistema de saúde, dentre diversas outras coisas, com o dia a dia foi se tornando cada vez mais difícil conviver com a pandemia, trabalhar em meio à pandemia. Foi decretado estado de calamidade em nosso país, calamidade pública, o qual define sobre medidas trabalhistas
para enfrentamento do estado de calamidade e sobre a emergência de saúde pública, importância nacional e internacional do coronavírus. Olá, eu sou a Thaís Versosa, acadêmica do 6º período de Direito da Faculdade Farol, e estarei dando continuidade a esse trabalho. A precarização do trabalho se refere ao surgimento de novas formas de trabalho, a partir de um processo de mudanças estruturais no capitalismo, que procura garantir competitividade às empresas por meio da flexibilização das relações de trabalho. Nesse processo, novas bases institucionais para o desenvolvimento do capitalismo apareceram. O sistema econômico, que antes era centrado no capital industrial, passou a se basear em modelos flexíveis de produção, com destaque ao capital financeiro. A precarização do trabalho no Brasil tem sido analisada buscando destacar as alterações do mercado de trabalho, o crescimento da informalidade e das formas flexíveis de contratação e do desemprego em determinados setores e ocupações, e suas implicações para o indivíduo. O emprego com registro de carteira assinada, que predominava na indústria, é na maior parte das vezes substituído por ocupações autônomas ou temporárias, caracterizadas por maior instabilidade. Apesar de sempre ter havido trabalho precário no capitalismo, a precariedade se transformou, pois passou a ter um lugar estratégico na lógica de dominação capitalista. Deixou de ser algo periférico ou residual para se institucionalizar em todo o mundo. A precarização, assim, deve ser entendida como algo inserido num contexto liberalizante, que busca, entre outras coisas, transferir responsabilidades que antes eram do empregador ao trabalhador. Estabelecem contratos de trabalho precários, subcontratação em cascata, configurando uma externalização de riscos e responsabilidades com redução de salários e emprego. Assim, não é mais o padrão da sociedade do pleno emprego, mas de uma sociedade de desempregados e de formas precárias de trabalho, de emprego e de vida, que passa a predominar até mesmo naqueles países onde se tinha atingido um alto grau de desenvolvimento econômico e social. O conceito de precarização segue paralelo ao de flexibilização, que por sua vez altera a regulamentação do mercado de trabalho e a garantia de direitos aos trabalhadores, levando à eliminação das condições de trabalho favoráveis ao trabalhador, deixando mais suscetível a práticas degradantes. As formas flexíveis de emprego, em grande parte, são inseguras e mal pagas. Por essa razão, em vez de contribuírem para a melhoria da vida familiar, podem provocar graves problemas financeiros e de planejamento do futuro. Por metas, medos constantes do desemprego, tudo isso que já assolava os trabalhadores há anos foi agravado pela pandemia do novo coronavírus. O resultado é que o Brasil terá que administrar cada vez mais uma legião de adoecidos, tanto pela falta de gestão das empresas como pela precarização do trabalho. O trabalhador adoece cada vez mais na pandemia. A pressão por metas é parte do cotidiano de parcela significativa da classe trabalhadora. A adoção desse dispositivo resulta em processos de reorganização do trabalho realizados a partir dos anos 1980 e 1990, baseados em modelos de gestão flexível. Essa gestão flexível introduziu não somente a gestão por metas, mas a gestão por outros dispositivos que alteram diretamente as metas, potencializando a pressão sobre os trabalhadores e trabalhadoras, as avaliações de desempenho individuais e coletivas. Essas formas de pressão têm efetividade como parte de um contexto em que há profunda precarização do trabalho. A pressão por metas soma-se à pressão exercida pelo desemprego crescente, pela perca constante de direitos, baixos salários, enfim, a um ambiente de incerteza e insegurança que perpassa o mundo do trabalho atualmente. Toda essa pressão somou-se à pandemia do novo coronavírus e à necessidade de ficar em casa para evitar o contágio pela Covid-19. E isso, além de aprofundar pressões já existentes, instituiu outras, e o trabalhador adoece mais na pandemia. Um exemplo pode ser localizado na ampliação do uso do teletrabalho ou home office. Essas formas de organização do trabalho têm incorporado em muitas situações os chamados planos de trabalho, sob o pretexto de que o trabalho está sendo realizado à distância,
sem o controle direto da chefia imediata. Foi construído um falso argumento da necessidade de estabelecimento de metas a serem atingidas. O trabalho remoto representa um passo a mais a aprofundar a impossibilidade de desconexão. O habitual contexto de insegurança, de medo, de demissão se combina ao trabalho remoto e potencializa a invasão dos tempos livres do trabalhador pelo trabalho. A precarização do trabalho é recorrente no sistema capitalista, mas foi fortemente acentuada em decorrência da pandemia da Covid-19. A urgência de deter o contágio do vírus gerou uma verdadeira revolução no modo de atuação capitalista, que foi pressionado a se reinventar buscando estratégias e novos formatos de exercício de trabalho, que muitas vezes são precários e prejudiciais aos trabalhadores, que estão no centro de toda a questão pelo fato de a dinâmica de trabalho ser uma das principais formas de disseminação do vírus. Observou-se a diminuição das vagas de trabalho e o desemprego como consequência da crise econômica e sanitária, juntamente com o aumento da utilização de máquinas de alta tecnologia que dispensam a necessidade de haver vários trabalhadores para realizar uma determinada função. Aumentaram a informalidade, contribuindo ainda mais para a instabilidade do trabalho. Em muitos casos, as formas flexíveis de trabalho, como também o teletrabalho, mais conhecido como home office, exercido sem uma estrutura adequada que ampare ao trabalhador, principalmente a porção mais carente da sociedade, tem consequências negativas no contexto de precarização do trabalho. Portanto, é necessário que seja verificada a organização e estruturação trabalhista no pós-pandemia, refletindo sobre os temas abordados e buscando melhorias. A precarização do trabalho deve ser analisada e os próprios trabalhadores devem enfrentar este impasse na tentativa de transformar essa realidade, que tem trazido tantos efeitos negativos à população. Então, pessoal, seria basicamente isso o que queríamos passar para vocês, apresentar aí. Tivemos a apresentação bem breve, bem rápida, sucinta, de forma que vocês entendessem. E para complementar, é que houve vários processos de mudança, de adaptação com a chegada da pandemia, do Covid-19. Então, tivemos vários processos de adaptação, né, com as medidas que o poder público teve que apresentar, as normas, os decretos, as leis, enfim, tudo que surgiu para que melhorasse o nosso dia a dia como trabalhadores. Seja, quando eu falo trabalhadores, quer dizer do poder público, poder privado, principalmente também os trabalhadores rurais aí, que é uma das classes que mais fomenta a economia no nosso país. Sendo assim, fomos submetidos à criação dessas normas, como eu já disse, e em tempos de pandemia, houve muitas discussões entre a saúde do trabalhador e a desaceleração da economia. Quer dizer, aquelas empresas, uma das maiores empresas no nosso país, tiveram que mandar os seus funcionários para casa a fim de respeitar as normas aplicadas pelo poder público, a fim de conter a propagação do Covid e tendo que respeitar a quarentena, né? E principalmente aí os trabalhadores rurais também, né? Que é uma das pessoas, dos setores, que é a nossa agricultura, que mais fomenta a economia no nosso país. Então, o que seríamos de nós se não existisse a mão de obra, né? Pessoas para trabalhar. Então, quando veio essa Covid, atrapalhou muita coisa, atrapalhou muita gente, fechou muitos negócios, pequenos negócios não conseguiram se manter, por mais que o governo tentou ajudar, tentou aí fazer de tudo para que essas pessoas não abandonassem os seus negócios, né? Aquelas pessoas que trabalham, que têm a renda própria, né? Então, assim, foi muito difícil, e está sendo muito difícil. Estamos passando por um processo ainda de adaptação, porque as coisas não voltou ao normal, as pecinhas ainda não estão encaixadas ali.
E quer dizer que nós, com toda essa problemática, nós não podemos parar a nossa vida e esperar o Covid passar, né? Porque as contas chegam, as contas atrasam, a maioria das pessoas tem família, precisam de pôr alimento na mesa, então aí foi um processo de adaptação muito grande, muito desafiador para muitas famílias e muitas pessoas, né? Então aí quer dizer que dentro de uma família sempre tem um, sempre tem outro, sempre às vezes tem a família completa que trabalham fora, que depende da sua renda para se manter. Então, com a chegada da pandemia, atrapalhou muita coisa. E sendo assim, o nosso trabalho foi totalmente apresentado por esse tema que é de muita importância, que é de suma importância e está sendo, né, importante para as nossas vidas. E quer dizer que valeria a pena que a nossa classe não parasse, que não pare, e que nós precisamos ter um futuro melhor, nós precisamos de uma vida melhor. As faculdades parou, as escolas parou, o ensino parou, mas graças a Deus, aos nossos professores, a batalha nossa do dia a dia fez com que arrumasse uma forma que a vida não parasse, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar da nossa vida. Então, é isso aí o nosso trabalho. E nós queremos agradecer, muito obrigada, eu juntamente com a minha turma, né, o meu grupo, que sou eu, Jéssica, como eu apresentei no começo, a acadêmica Daiane Cristina e a acadêmica Thaís Versosa.